Então, uma ideia que surgiu para a nossa reunião do grupo de pesquisa de hoje, então boa tarde a todos que estão chegando para a nossa reunião do grupo de pesquisa. Uma ideia que surgiu foi sobre como gerenciar o seu tempo, né? Então, a gente vê assim, a gente tem aqui duas pessoas que estão, nesse exato momento, participando da seleção para o doutorado, uma que está participando da seleção para o mestrado, né? E aí, bem, uma vez que vocês ingressem no mestrado, no doutorado, como é que isso vai impactar a vida de vocês, né? Como é que vocês vão se organizar para continuar fazendo as mesmas coisas que vocês já faziam e mais um mestrado ou um doutorado? Temos aqui o Cardoso também, que está fazendo pós-doutorado, né? Então, dá aula na Facus, é professor da Facus. Então, quer dizer, como é que tu também concilia, né, as aulas na Facus, o pós-doutorado e assim por diante. Então, como eu falei ali no grupo, eu acho assim que qualquer professor da PUC poderia falar sobre gestão de tempo, né? Porque a gente se divide realmente em muitas tarefas, né? E claro que não existe uma receita de bolo e cada um talvez vai encontrar, né, uma forma de se organizar, mas eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco de como é que eu me organizo para conseguir realizar todas as atividades que a minha profissão exige e ainda tentar ter algum equilíbrio, né, com a vida familiar e ter momentos de lazer também. Então, eu dividi a nossa palestra aqui, a nossa aula de hoje, nossa reunião do grupo de pesquisa, sei lá como é que a gente vai chamar, sobre organização do tempo, partindo desse roteiro aqui. Porque a primeira coisa que me ocorreu quando eu estava na academia hoje de manhã e pensando, né, o que eu ia falar para vocês. Eu comecei a fazer algumas anotações. E daí uma das coisas que me ocorreu é assim, né? Por que organizar o tempo? Por que tentar ser mais produtivo, né, com o seu próprio tempo? Eu acho que a razão para isso é para a gente ter sucesso. Mas aí vem uma pergunta que eu vou querer discutir com vocês na sequência agora, que é: o que é sucesso para vocês, né? Porque o que é sucesso para mim pode ser que não seja a mesma coisa para a Catine, que não é para o Cardoso, né? Outra coisa que eu acho que quando a gente fala em organização do tempo e produtividade, vou entrar no doutorado, vou entrar no mestrado, daí eu, né, vou ter uma série de entregáveis e mais as outras coisas todas que eu já fazia, que eu tenho que fazer, né? Uma coisa que surge é: quais são as tuas prioridades, né? O que é prioridade para ti? Então, também vamos discutir isso, e essas prioridades podem mudar, né, ao longo do tempo. E depois eu vou dar algumas dicas de como se organizar, que é como eu faço para me organizar, mas, de novo, né, não é uma receita de bolo, cada um tem a sua maneira. Vou falar um pouquinho como é que eu organizo meus e-mails, as minhas tarefas, a minha agenda, que está muito linkada muitas vezes com as tarefas, e também planejamento, né? Eu acho importante ter planejamento. Vou falar para vocês como é que eu planejo também algumas coisas que com algumas adaptações vocês podem também usar, provavelmente. E depois uma mensagem final, assim, que eu vou querer deixar com vocês, que está muito relacionada com o fato de que eu acho que a gente não deve ficar dando desculpas, né? Nessa coisa da organização do tempo, com frequência falta tempo para fazer as coisas, né? Principalmente aquelas coisas que a gente se comprometeu em fazer para alguém, né? Ou com alguém. Então, tu tem lá uma atividade que tu ficou de entregar, né? A tua parte num trabalho, num projeto, e às vezes a gente não consegue dar conta disso, especialmente se a nossa organização do tempo não está ok. E daí a nossa primeira o nosso primeiro impulso é dar desculpas, né? Eu vou contar para vocês uma história de como é que eu aprendi que ficar dando desculpa não é a melhor alternativa. Então, eu começo perguntando, né, para vocês: o que é sucesso para vocês? Vou começar com a Catine, que está aqui no meu canto esquerdo da tela. O que é sucesso para ti, Catine?
Qual que é a tua visão de sucesso? Assim, o que que tu almeja? Eu penso que ainda é algo mais relacionado ao profissional. Eu não consigo perceber assim, a palavra sucesso em, em outros, em outros momentos, em outras fases, assim, ou outras relações da minha vida. Eu acho que tem talvez outras palavras que tenham mais sentido, assim, com o lado pessoal, da relação pessoal. O sucesso, eu acho que vem mais de um lado profissional mesmo, com aquilo que eu ainda pretendo conquistar, porque eu acho que é sempre um movimento, não pode ser algo também estagnado. Acho que o sucesso é algo que é uma busca constante. Então, por mais que tu atinja o objetivo, se tu, eu penso assim, que é um sucesso, tu vai querer também estar evoluindo, melhorando, crescendo. Então, é uma percepção minha, assim, algo mais relacionado ao profissional com algo que está sempre em constante busca, assim, daquilo que eu quero conquistar. Acho que mais ou menos assim, minha ideia, né? De sucesso. E para ti, Francine, o que que é sucesso? Eu tenho uma visão um pouco diferente de sucesso. Para mim, sucesso é uma questão de satisfação e com as tuas escolhas. Eu acho que eu me considero uma pessoa de sucesso na maior parte dos setores da minha vida. Nesse momento, eu estou focando mais até em cuidar um pouco mais de mim, mas eu acho que a gente ter sucesso, ela pode ter vários entremeios, né? Eu me acho uma super mãe, eu acho que eu sou uma ótima filha, eu acho que eu tento dar o meu melhor como estudante. Então, eu acho que o sucesso, ele vem em vários setores da nossa vida e que fazem, por isso que eu disse, é uma questão de tu deitar a cabeça no travesseiro e pensar, não, eu estou satisfeita com tudo que eu fiz. Não, então eu tenho sucesso. Porque eu acho que o sucesso é tão inatingível, às vezes, eu quero ter milhões, eu quero fazer isso, e às vezes tu tem tudo aquilo e tu não tem nada do teu lado. Então eu acho que, para mim, o sucesso é isso, é uma questão de tu estar satisfeito com as tuas escolhas. Que legal. E para ti, Cardoso, o que que é sucesso? Pois bem, acho que o sucesso ele está relacionado com a conquista. Acho que de forma geral na vida. Às vezes a gente conquista alguma coisa, mas tu não considera aquilo sendo um sucesso, né? Porque às vezes tu coloca aquilo como uma obrigação na tua vida. Eu tenho que fazer e ponto, fui lá e fiz. Mas às vezes não dá essa impressão de ter sido um sucesso, né? Com aquele olhar assim glamuroso. Eu acho que às vezes a gente perde um pouco em relação a desfrutar desse momento por causa disso. A gente coloca às vezes os objetivos tão glamurosos, né? Por exemplo, vou terminar um doutorado, ou vou entrar no doutorado, vou ser contratado por tal empresa, agora sou um cara de sucesso. Mas acho que a jornada, ela faz parte e cada conquista eu acho que é um sucesso, por menor que ela seja. Então eu vou mais ou menos por essa linha, assim. Legal. Bom, e assim a gente poderia, né, ir aqui perguntando para cada um qual que é a sua definição de sucesso, né? Então, por exemplo, para mim, quando eu estava na graduação, o que que era sucesso para mim? Era me tornar professor de uma universidade. Tá, daí eu consegui me tornar professor de uma universidade. Depois que eu entrei, eu pensei, tá, não, mas agora eu quero ser professor em regime de tempo integral. Então, né, dobrou a meta. Aí, bom, agora eu quero também atuar na pós-graduação, né, atuar com pesquisa e tal. Então, essa questão, né, de o que que é sucesso para a gente, ela vai mudando ao longo do tempo, né? E ela vai fazendo com que a gente queira perseguir determinados objetivos, né? Consequentemente, isso faz com que a gente tenha que analisar aquilo que eu falava antes ali, da nossa escala de prioridades, né? Quando a gente fala em controle do tempo, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo.
Eu não tenho tempo para fazer tal coisa agora, eu não tenho tempo para, sei lá, para fazer exercício, eu não tenho tempo para fazer pesquisa nesse momento, não tenho tempo para fazer um mestrado ou um doutorado. E eu estou convencido, aos 45 anos de idade, que não é que tu não tem tempo, é que aquilo não é uma prioridade para ti naquele momento. A hora que tu botar aquilo, que ela for uma prioridade para ti, tu vai arranjar tempo. Porque aí tu vai reorganizar as outras coisas da tua vida, que eventualmente vão ganhar um grau, né, coadjuvante, secundário, de prioridade, né, para te conseguir fazer. Então, se tu embestar que para ti agora é uma prioridade fazer doutorado, porque tu acha que aquilo vai, né, te alavancar na tua carreira, vai te projetar, e eu também acho que vai, né, ou mestrado, tu vai reorganizar a tua vida para conseguir fazer aquilo, né? E eu acho que a gente tem que ter algumas prioridades que elas precisam ser prioridades, que nem diz uma amiga minha, inegociáveis, né? Então, por exemplo, na minha vida, principalmente nesse momento de vida que eu estou agora, exercício físico é uma prioridade inegociável. Eu não vou matar a academia por nada, entendeu? Só se for uma emergência, assim, para eu matar a academia. Senão, eu não vou matar a academia. É uma prioridade inegociável, né? Ah, eu estou fazendo mestrado, eu estou fazendo doutorado, eu sou pesquisador, eu preciso publicar artigo. Tem jeito, preciso publicar artigo. É uma prioridade inegociável. Eu vou ter que me organizar de tal forma que aquilo seja uma prioridade para mim e eu vou dar um jeito de fazer aquilo. Vai ter que entrar na minha organização. Então, eu acho que não existe essa história de que a gente não tem tempo. Na verdade, o que acontece é que, eventualmente, aquilo não é uma prioridade para mim, né? Então, nesse sentido, de fato, eu acho que a gente tem que pensar muito e tem que pensar bem, né? Antes de entrar no mestrado, no doutorado. Porque se eu entrar, aquilo vai ter que ser uma prioridade para mim, né? Eu vou ter um orientador que vai estar contando comigo, que vai estar contando com o meu trabalho, com a minha dedicação, com as minhas entregas, né? Eu vou estar inserido num grupo de pesquisa, que de repente mais pessoas vão estar contando comigo. Eu vou estar num programa de pós-graduação em que, principalmente se eu sou um aluno com bolsa, seja bolsa taxas ou bolsa integral, tem alguém que está investindo em mim, tem alguém que está pagando o meu curso. Então, eu não posso entrar e não me organizar e não botar aquilo como uma prioridade. E quando a gente coloca essas prioridades, a gente se vê obrigado muitas vezes a fazer escolhas e abrir mão de algumas coisas, né? Vou voltar para a coisa do exercício físico. Hoje de manhã, eu botei o despertador primeiro para tocar às 6 da manhã, para ir para academia. Daí estava aquela chuvinha hoje da manhã, né? E ainda para complicar, no fim da manhã, o meu filho de 4 anos veio dormir na cama com a gente ali. Então, eu estava ali, agarradinho com ele e tal, né? Naquela chuvinha. Tinha tudo para ficar dormindo, né? E fiquei dormindo mais um pouco. Mas, às 7 horas, daí decidi que eu ia acordar e ia fazer a academia que eu tinha me proposto para fazer. Então, eu abri mão de ficar com ele mais um pouco, de ficar curtindo ali na cama, na chuvinha, né, numa segunda-feira de manhã de chuva, para ir fazer academia. Então, é uma prioridade, é um compromisso, né? Então, esse é um ponto importante e eu acho que a pessoa tem que estar disposta a pagar alguns preços, né? Os americanos, eles falam muito isso. Não existe almoço grátis. Algum preço tu vai pagar para atingir os teus objetivos e botar algumas prioridades, né? Eu fiquei um pouco menos de tempo com meu filho hoje. É um preço que eu estou pagando. Ficar menos com meu filho para ir fazer academia. Podia ter matado a academia e ficado com meu filho, né? Seria uma razão até nobre, teoricamente, para matar a academia. Mas não, era uma prioridade. Às vezes vão ser escolhas mais difíceis,
me dedicar àquele paper que eu preciso escrever ou ficar com meu filho, né? E assistir uma série do Netflix ou escrever mais um capítulo da minha tese, né? E curtir com os amigos ou escrever a revisão bibliográfica da minha dissertação. E eu estou convencido que todo o investimento que a gente faz, todas essas escolhas, todas essas renúncias que a gente faz em prol da nossa qualificação, elas têm um retorno. Para mim, sempre tiveram. Todas essas coisas que eu abri mão num dado momento para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, seja lá o que for, tudo isso eu tive um retorno mais lá na frente. Então, valeu a pena, né? Ter estipulado essas prioridades, ter feito escolhas e ter aberto mão de algumas coisas para conseguir alcançar determinados objetivos, né? Até eu estava vendo esses dias os stories de um tatuador que eu sigo, que é um dos vários tatuadores que eu sigo, na verdade, que é o Diogo Quadro, e ele fez um story justamente sobre isso, que ele disse assim, teve várias vezes que, enquanto meus amigos estavam na balada, que eu deixei de sair com uma guria, não sei o quê, para ficar desenhando e pintando e treinando e me desenvolvendo, né? Mas isso valeu a pena, porque hoje ele está numa outra situação melhor, muitas vezes, e pode curtir agora, em alto estilo, como eu brinco, né? Uma amiga minha que é médica, ela fez um post esses dias, assim, numa rede de pernas para o ar, e o post dela era assim, permita-se descansar, permita-se relaxar, né, e tal. Quando eu estava na faculdade de medicina, a gente tinha que estar sempre estudando, era feio dizer que tu estava descansando ou curtindo, tinha que estar sempre descabelado, feio, estudando, né? E aí eu disse para ela, eu acho legal isso aí que você está trazendo e tal, mas eu vejo um pouco diferente, porque eu vejo que todo o investimento que tu fez lá na tua graduação de medicina, que tu te descabelou, que tu não saiu, que tu não curtiu, blá, blá, agora tu tá curtindo em alto estilo, porque ela estava de pernas pro ar no sítio dela, com piscina, numa casa legal e tal. Então, o que é melhor, né? Tu aproveitar enquanto tu tá na graduação, ou no mestrado, no doutorado, mas que daqui a pouco, né? Tu tem já, claro, principalmente no mestrado, doutorado, um certo poder aquisitivo, mas tu quer mais, né? Ou, quem sabe, vale a pena fazer algum sacrifício agora para estar curtindo em alto estilo lá na frente depois. Então, eu acho que às vezes a gente tem que fazer essas escolhas. Sacrificar o hoje, que nem eu brinquei com ela, né? Eu prefiro estar curtindo agora em alto estilo do que estar curtindo na época da graduação, que eu era duro e não tinha grana para fazer nada. A curtição agora está bem mais legal, né, do que antes. E aí, bem, então, isso nos leva ao segundo ponto da minha fala, que são as dicas, então, né, de como se organizar. Então, eu vejo que, por exemplo, muita gente perde tempo, muito tempo com os e-mails, né? E tem dificuldade, muitas vezes, de responder e-mails. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que alguém pode demorar para responder e-mail hoje em dia. Mas, ainda assim, tem muita gente que se atrapalha com os e-mails, né? Eu decidi para mim mesmo, já faz algum tempo, que eu quero ser uma pessoa reconhecida pelos outros como alguém que responde e-mails com agilidade, sabe? Eu acho de péssimo tom uma pessoa que demora para responder e-mail ou não responde e-mail. Então, eu me esforço para ser reconhecido pelos outros como alguém que responde os e-mails rapidamente. Eu acho que isso pega bem e eu acho que isso fala muito a meu respeito. E uma sugestão que eu dou para quem tem dificuldade de gerir o seu tempo, que diz que, né, recebe muitos e-mails e tal, e não sei o quê, e bababá. Foi um artigo que eu li uma vez, tem uma revista de administração que é Harvard Business Journal, uma coisa assim, e era um artigo bem legal sobre como fazer a gestão dos e-mails. E eles sugeriam
tu divida a tua caixa de e-mails em 3. Arquivo, follow-up e hold, né? Aqueles que tu vai dar uma segurada. Então, o que é o arquivo? O arquivo é assim, ó, qualquer coisa que eu não preciso lidar agora, naquele momento, e que eu só quero deixar arquivado, porque eu acho que pode ser importante para mim em algum momento, eu vou deixar aqui no arquivo. Follow-up é aquilo que eu preciso dar um retorno meio que rápido, assim, meio que urgente. Então, saiu o resultado do edital universal. Eu estou louco para ir lá ver se eu ganhei o universal ou não. Então, vou deixar no follow-up lá, para depois eu ir ver. Eu submeti esse final de semana um artigo para essa revista, né? Mas ficou faltando uma coisa, eu tenho que entrar lá para arrumar. Então, eu vou deixar no follow-up, porque eu sei que eu tenho que arrumar. A Giana me mandou esse e-mail aqui, é uma coisa de um edital. Eu já vou jogar para cá. O show do Foo Fighters na América do Norte não me interessa nesse momento, então já vou deletar. E esse aqui da entrega dos presentes de Natal da PUC, eu vou deixar aqui na minha caixa de entrada para não me esquecer que eu tenho que ir lá amanhã ou depois pegar a minha caixa de Natal. Então, aquilo que eu não preciso lidar e que eu só quero arquivar, eu boto para cá. Follow-up é o que eu tenho que lidar no momento, e o hold são coisas assim, ó. Eu não posso arquivar e perder de vista, mas eu também não preciso dar conta disso agora. Eu vou botar para lá e para eu não perder do meu radar, mas eu sei que em algum momento talvez eu tenha que mexer naquilo, mas não é para agora, não tenho problema. Com isso, a minha caixa de e-mail está sempre assim, ó, sempre limpa. Eu nunca estou com 1 zilhão de e-mails para responder, meus e-mails não estão sem resposta, não me causa ansiedade, chegou, não me interessa, eu já deleto. Tem erro, ó. É pai pum, entendeu? Eu não vou perder tempo com isso. E as coisas que eu tenho que resolver mesmo estão aqui, ó. Esses aqui são os e-mails que eu tenho que lidar, que são os meus e-mails mais urgentes nesse momento. Então, tem 6 coisas ali para eu resolver. O edital do CNPq, o paper do American Journal, o projeto com a Diana, o formulário aqui do SEMB, o sistema de atas do PPG e o TCC que eu sou banca hoje de noite. Ponto, acabou. Então, essa é a minha primeira dica para vocês. Organizem os e-mails dessa forma e vocês não vão ter mais problemas com e-mails e falta de tempo. Outra coisa, assim, ó, tem muita gente que estipula, né, horários do dia ou dias ao longo da semana nos quais vão abrir os e-mails, tá? Aí cada um. Tem gente que diz assim, eu não vou ficar vendo meus e-mails o tempo inteiro, eu vejo os e-mails uma vez por dia, o que eu vi naquela hora eu respondo, o que eu não ver fica para outro dia. Ok, tem gente que se organiza assim. Eu não me organizo assim. Eu estou sempre com meus e-mails abertos. E no celular está ativada a notificação para os e-mails da PUC, só os da PUC. O particular, não. Então, toda vez que chega algum e-mail na caixa da PUC, brilha no meu celular e eu já vou, na hora, se eu puder, abrir e botar numa daquelas 3 pastas que eu mostrei para vocês. Se for uma coisa rápida que eu já posso responder ali, na hora, sim, não, blá, eu já respondo. Porque daí já está resolvido, entendeu? E eu contribuo com essa minha estratégia aí de tentar ser alguém que responde os e-mails rápido. Alguma dúvida sobre essa primeira dica em relação a como organizar os e-mails? Por mim, não, tudo certo, professor. Tudo certo aqui. Então tá. Outra dica que eu dou, ó, uma lista de lembretes, tá? Eu uso o aplicativo Raiz do meu celular, né? E ali eu tenho uma lista de tarefas. Então, essas aqui são as tarefas que eu sei que eu preciso fazer. Durante muito tempo, eu às vezes perdi o sono na hora de dormir pensando nas tarefas que eu tinha para o dia seguinte.
na tentativa de não me esquecer e tal. Até que eu comecei a sempre fazer essa lista de tarefas, e se eu me lembrava de alguma tarefa nova, eu rapidinho ia ali, botava na tarefa e voltava a cabeça no travesseiro para conseguir dormir. Então, com essa lista de tarefas, isso me deu muita paz de espírito, porque eu sei que está tudo aquilo que eu preciso fazer. E eu não vou me esquecer, né? Elas estão aqui, à medida que eu vou fazendo, eu vou ticando elas aqui e elas vão ficando ok. E daí, dessa lista de tarefas, surgem duas dicas importantes também para a gestão do tempo. A primeira delas, colocar deadlines, né? A maioria dessas coisas tem um prazo e, consequentemente, organizar aqui a tua lista de tarefas pelo prazo, pelo deadline. Eu noto que muitos alunos de mestrado e doutorado se atrapalham porque eles, às vezes, estão fazendo uma tarefa agora que o deadline é lá na frente e não estão fazendo a tarefa que tem que entregar no final da semana. Daí chega no final da semana, não está com a tarefa pronta, que precisa ser entregue agora, e está trabalhando numa tarefa que é para daqui a 2, 3 meses. Então, bota na tua lista e bota como sendo em ordem de prioridade. E aí tu vai atacando primeiro as que tu tem que entregar primeiro, as que o prazo são primeiro. E depois as outras, para te conseguir dar conta. A outra dica que eu dou é a seguinte, ó. Não adianta só estar na lista de tarefas. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também. Tem que estar na lista de tarefas e tem que estar bloqueado na agenda. Porque não adianta estar na minha lista de tarefas e não estar na minha agenda quando que eu vou fazer aquilo. Porque senão vai chegar no meu dia a dia, eu vou ser atropelado por todas as coisas que eu tenho para fazer, do meu trabalho, etc, etc, etc. Né? Aqui eu tirei a agenda da família, deixei só a agenda do trabalho aqui nesse caso. Então, aquela minha lista de tarefas, ela está, de certa forma, conectada aqui e ela está representada aqui. Né? Então, se eu tenho que montar uma prova, eu vou bloquear aqui. Eu bloqueei 2 horas para montar a prova que eu tinha que bloquear. Não adianta estar na minha lista de tarefas e eu não ter bloqueado a minha agenda 1 hora, 2 horas, o tempo que eu achar que eu vou levar para montar aquela prova. Então, quando que eu vou montar a prova? Aí vai acabar que eu vou ter que montar a prova em cima da hora, de madrugada, que hora que eu vou montar essa prova? Né? Então, tem que estar aqui, né, o meu compromisso. Tem que estar bloqueado aqui no meu compromisso. Inclusive, às vezes, o meu compromisso pessoal também. Levar o meu filho no taekwondo, tem que estar aqui bloqueado. Porque se não tiver bloqueado, o que vai acabar acontecendo? Vai entrar uma reunião, né? Eu vou esquecer, de repente, que eu tinha que levar no taekwondo e vou agendar alguma outra coisa. E aí não vai dar certo, né? Vou furar com ele. Então, a minha segunda ou terceira dica para vocês, já nem sei mais em quanto a gente está, tenha uma lista de tarefas, está na terceira, Fran, em ordem de prioridade, de deadline, né? Não vai me trabalhar primeiro numa coisa que você tem que entregar depois. E essa lista de tarefas tem que estar ligada com a tua agenda e bloqueado na tua agenda. Espero que todos vocês aqui usem alguma agenda, né? Do Google, do iCloud, porque às vezes eu me surpreendo conversando com alguns estudantes e eles não usam agenda, nenhuma agenda, né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que essa criatura se organiza sem uma agenda, né? Então, o primeiro passo tem que ter uma agenda, né? Tem que ter um aplicativo de agenda, um aplicativo de tarefa. O Gmail é ótimo também, né? Uma outra coisa que para mim foi muito assim libertador e que está me ajudando muito e que talvez possa ajudar vocês também, porque principalmente agora nessa coisa da pandemia, começou a ter muita reunião pelo Zoom, né? É uma reunião atrás da outra pelo Zoom. E o que acontece antes, as reuniões eram mais presenciais e tal, tu tinha o tempo de deslocamento, uma reunião era aqui, outra reunião era lá, sei lá eu.
né? E agora, com a coisa das reuniões pelo Zoom, é uma reunião às vezes atrás da outra, né? Hoje mesmo eu tenho aqui com vocês, depois às 3 uma outra presencial, daí depois eu tenho que dar aula, então é uma reunião atrás da outra. E aí eu descobri que o Doodle, o mesmo Doodle que o Robson usou para marcar a nossa reunião de hoje, que todo mundo já conhece, para fazer uma enquete de horário, né, para agendar uma reunião, que também é uma outra ferramenta muito boa. Se vocês não conhecem, familiarizem-se com ela, porque para marcar reunião com várias pessoas é a melhor coisa que tem. O Robson usou para marcar nossa reunião de hoje. Pode dar dicas para vocês depois. Mas eu descobri esse ano um outro recurso do Doodle, que tu pode botar a tua agenda na internet, né? Botar ela à disposição para as pessoas, e tu manda um link. Eu já mandei esse link para muitos de vocês que queriam marcar uma reunião comigo. E quando a pessoa entra nesse link, ela vai encontrar a minha agenda assim, e a disponibilidade que tem de horário para marcar uma reunião. Então, por exemplo, essa semana, se alguém quiser marcar uma reunião comigo, é só na quarta-feira, às 4 da tarde. Não tem outro horário. Porque dentro dos horários que eu disponibilizei para reunião, são esses aqui. Então, eu não fico perdendo tempo, e nem a pessoa, com aquela interminável troca de e-mails. E eu mando esse link aqui e eu digo, ó, entra lá e marca a reunião. Ah, mas essa semana tu só tem às 4 da tarde. Essa semana só tem às 4 da tarde. Essa semana eu estou muito ocupado. Semana que vem tem outros horários, ó. Semana que vem tem na terça, às 2 ou às 4, na quinta, às 2, às 3 ou às 4. E aí a pessoa clica aqui, ela escolhe o horário, o Doodle agenda para ela, agenda para mim, manda um convite de agenda, né? Com o link para o Zoom. Está resolvido. Então, olha quanto tempo eu e a outra pessoa ganhamos, porque a gente vai ter que ficar trocando. Ah, tu pode tal dia? Não, e tal dia? E aquele outro, né? Não, manda o link, ela vai lá, entra, escolhe qual que ela quer e deu para a bola. Tá? Alguma dúvida em relação a gerenciamento de tarefas e da agenda para controlar melhor o seu tempo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Eu posso fazer um comentário só, Rafael? Claro. A minha internet tá bem instável aqui, tá? Então, se por coisa falhar, vocês me avisem. Tá bem. E tem fora uma obra que tá rolando, acho que aqui em cima, tá? Tem um barulho de freira. Não, só um comentário em relação à organização da agenda. Algo que eu tento trazer para mim é pensar, além da quantidade, em termos de tempo, na qualidade do tempo. Então, quando eu estipulo que aquele horário eu vou utilizar para fazer determinada tarefa, eu tento me concentrar o máximo possível naquela tarefa e tentar isolar possíveis distrações, né? O celular está sempre do nosso lado, então é muito fácil da gente se distrair. Então, eu sempre penso nessa qualidade do tempo. Às vezes eu acho que 30 minutos focado acaba rendendo muito mais do que às vezes 1 hora quando a gente está com uma divisão de atenção. Então, é algo que eu sempre trago para mim também nessa organização. Sim, até uma boa dica, né? E o que acontece naquele artigo que eu mandei para vocês ali no grupo, não sei se vocês chegaram a ver, que é exatamente um artigo que fala sobre como fazer a gestão do tempo, né? Como se organizar e etc. E ainda até de forma muito interessante ele comenta ali, né? Como organizar tudo isso e ainda ter, né? Alguma qualidade de vida e ter momentos de lazer e tudo, né? Ele comenta, por exemplo, assim, ó, na vida acadêmica, né? A maioria de vocês aqui é candidato a mestrado, doutorado, ou está pensando em fazer, ou está fazendo, né? Então, assim, por exemplo, ele colocou nessa fase, e ele é um cara que acabou de fazer doutorado, então ele traz esse artigo bem na perspectiva de alguém que ou está nessa fase ou acabou de sair dessa fase, né? Porque daqui a pouco a organização, as prioridades, a maneira de fazer vai mudar, né? Quando tu já está talvez
quando tu já é professor, quando tu já é doutor, que daí tu tá com outras questões. Mas ele traz, por exemplo, assim, ó, e isso eu acho que é comum para todos nós, que uma prioridade para ele, uma coisa que ele percebeu desde muito cedo, que é muito importante, é desenvolver a habilidade de redação, né, de escrita científica. A escrita científica, para todos nós aqui, ela é e vai ser muito importante. Tu vai ter que escrever um projeto de doutorado, tu vai ter que escrever um projeto de mestrado, tu vai ter que escrever artigo, tem como fugir, né? Então ele disse assim, o quanto antes ele se deu conta que ele tinha que investir tempo e desenvolver as habilidades dele para a escrita e focar nisso e garantir tempo para isso, foi melhor. Então ele estipulou uma rotina, justamente para ter essa melhor qualidade de tempo que o Lucas trouxe. Ele disse que todo dia de manhã, né, dentro do planejamento do dia dele, ele prefere, né, ele viu que ele rende mais de manhã, então é de manhã, das 7 às 9, que ele reserva para escrever. Por quê? Porque ele acabou de acordar, a cabeça dele está bem fresca, ele não está cansado ainda, estressado com todas as coisas do dia, né? Tem menos distrações, e ele diz que psicologicamente faz bem para ele saber que ele começou já o dia, escreveu o que tinha que escrever e depois vai fazer as outras coisas. E, consequentemente, para ter essa boa qualidade de tempo, ele também procura fazer isso. Por exemplo, não vai fazer isso lá no laboratório, onde está cheio de gente, né, com outros doutorandos, outros mestrandos, que ele não vai conseguir se concentrar tanto, vai ter mais distrações. Bom, não necessariamente isso vai ser factível para todo mundo, né? Tem gente que de manhã cedo tem outros compromissos, tem que trabalhar, tem que levar os filhos no colégio, ou é o tempo que usa para ir para academia. Bom, ok, vai botar em outro horário. Ele encontrou, é de manhã que ele faz. Então, ele vai fazer sempre naquele horário, porque daí vai ter uma boa qualidade, né? Vai se sentir bem porque já fez o que tinha que fazer, né? E ele percebeu que quando ele começou a fazer isso, rendeu muito o trabalho, né? E ele costuma, inclusive, usar aquele recurso do Word para contar o número de palavras, né? E contar quantas palavras ele conseguiu escrever naquele dia. E ele vai anotando, hoje consegui escrever 500 palavras, né? No outro dia conseguiu escrever 400 e poucas palavras. Então, isso também vai mostrando assim que tu está conseguindo, né, evoluir. E aí ele usa a lista de tarefas dele, de prioridades, para definir o que ele vai escrever naquele dia, né? Se eu estou às vésperas da minha qualificação do mestrado, a minha prioridade é escrever o meu projeto de mestrado. Se eu estou ali com o prazo para escrever o primeiro artigo que eu tenho que ter submetido para poder ir defender a minha dissertação, então é esse artigo que eu vou ter que estar escrevendo. Ou se é o artigo que eu tenho que publicar para poder ir defender minha tese de doutorado, é esse artigo que eu tenho que estar escrevendo. Então, ele sempre, né, vai usar dentro da escala de prioridades, dos prazos, o que o prazo está mais apertado, para definir o que ele vai escrever naquele dia. Mas todo dia ele vai escrever um pouco. E isso é muito importante, foi legal o Lucas ter trazido isso, porque uma outra coisa que eu percebo às vezes também com os alunos de mestrado e doutorado é que eles chegam para as reuniões de orientação do tipo assim, tá aí, professor, o que eu tenho que fazer agora? E o raciocínio é exatamente o contrário, né? Esses dias um colega meu da Odonto, ele falou assim, não, o raciocínio é o contrário. Eu é que tenho que te perguntar, como está a tua dissertação? Como está a tua tese de doutorado? Né? Eu tenho uma colega que ela foi fazer doutorado em biomecânica na Alemanha, ela é física de formação, a Maria Elisete Kunkel. Ela tem um projeto muito bonito, que é o Mão 3D, que faz próteses para crianças e tal. E ela não tem doutorado em biomecânica no Brasil, né? Os doutorados que tem ou em ciências do movimento humano, ou em biodinâmica do movimento humano, ou em educação física, e daí lá dentro tem uma linha de pesquisa em biomecânica, ou em fisioterapia, enfim. Mas ela queria ser doutora em biomecânica, então ela foi fazer na Alemanha. E daí ela disse assim, Rafael, o meu orientador lá, alemão, né? Toda a semana, claro, era uma organização muito parecida com como foi o meu doutorado. A gente ficava numa sala
O professor tinha a sala dele, anexa a essa sala do grande grupo, todo mundo ficava trabalhando ali, né? Não tinha pandemia, quem tinha bolsa estava ali o dia inteiro, quem tinha dedicação parcial, como era o meu caso, estava ali pelo menos 20 horas por semana, eu estava por ali, né? E esse orientador dela, e lá era a mesma coisa, uma vez por semana ele abria a porta para essa parte que dava para o grupo, né? E perguntava, fulano, como é que está a tua dissertação? O que tu fez pela tua dissertação essa semana? E cada um deles tinha que ter já pronto, preparado, um PowerPoint, ou tinha que abrir a dissertação no Word, e tinha que estar pronto para dizer o que avançou na sua dissertação ou na sua tese aquela semana. Ou tinha avançado um pouco na revisão bibliográfica, ou tinha avançado um pouco na análise dos dados, ou na discussão, não importa. Mas alguma coisa tinha que ter avançado. Eu noto que, às vezes, aqui, e eu acho isso, assim, eu não consigo entender, às vezes passam semanas, meses, e o cara não tocou na dissertação, na tese de doutorado dele. Não pode. A tua tese, a tua dissertação, ela é uma plantinha que tu tem que toda semana estar regando, né? Tem que estar escrevendo alguma coisa. Tu vai deixar para escrever quando? Quando estiver pronto lá, quando estiver nas vésperas da defesa, aí sim, tu vai te enlouquecer, vai arrancar todo o cabelo da cabeça, vai fazer uma úlcera, vai ter que virar madrugada, final de semana. Para quê? Se toda semana, desde que tu entrou no mestrado e doutorado, tu escreveu um pouco da tua tese, da tua dissertação, tu vai chegar lá no final com a tua dissertação pronta. E essa colega ainda, ela fala que era muito engraçado porque esse pesquisador, né, alemão, de um grande laboratório, toda semana recebia também, às vezes, visitantes, né, pesquisadores convidados e tal. E que, portanto, dependendo da onde vinha o pesquisador convidado, eles tinham que falar sobre a dissertação ou a tese deles ou em inglês, se não fosse um alemão, ou em alemão, se fosse um alemão. Então, ela, brasileira, né, tendo que se virar no inglês e no alemão, estava muito estressada. Olha que beleza, para nós aqui é só português. Uma barbada, né? E dela ficou muito estressada, já te passo a palavra, Fran, e teve que ir no médico. Porque, além de tudo, né, além de estar fazendo um doutorado, era um doutorado em alemão. Então, o estresse era o dobro, né? E aí, diz que o médico pediu vários exames para ela e, quando olhou os resultados dos exames, disse assim, mas, meu Deus, esses resultados aqui são compatíveis a de um soldado na guerra. E ela disse, mas eu acho que eu estou no meio de uma guerra mesmo, porque meu orientador lá eu tenho que... Então, assim, né, não precisa ser assim, né? Se a gente trabalhar, tiver essa organização de todo dia, estar escrevendo um pouco, né, que nem esse artigo que eu mandei para vocês lá pelo grupo, tem tudo para não precisar chegar no médico com um nível de cortisol aí de estresse semelhante ao de um soldado na guerra. Fala, Fran. Teu áudio está fechado, eu acho. Deu, consegui. Não, é que eu clicava e ele sumia, desculpa. Quando eu fiz o meu mestrado, acho que é uma boa dica para todos nós, o meu orientando Jorge tinha uma tática um pouco diferente, assim. A gente começava de trás para frente. A tua defesa vai ser nesse dia tu tem que entregar escrito, até esse dia tu tem que ter análise estatística pronta, até esse dia tu tem que ter a discussão pronta, e aí a gente ia indo de trás para frente, aí quando tu te dava conta assim, eu ainda não comecei, gente, tem que começar agora. Então é um raciocínio um pouco diferente na hora de estruturar, mas é bem esse compromisso que tu tem que fazer toda semana, um pouco, enfim, alguma coisa tem que ser feita, senão nunca vai se chegar à solução final, né? A resolução. Exatamente. Excelente conselho, né? Do grande professor Jorge Pinto Ribeiro, saudoso, né? Cardiologista, expert em fisiologia do exercício, que era extremamente produtivo, né, Fran? E na verdade isso otimizava muito as nossas reuniões com ele, porque ele dizia, não bota fora o que eu escrevo, porque ele não olhava nada por e-mail, nem adiantava mandar e-mail para ele que ele não respondia. Tu ligava para a secretária e agendava com a agenda dele nas mãos, a secretária. Tu tinha que levar o que tu escreveu impresso para ele riscar. E ele dizia assim, vai guardando numa pasta que eu estou riscando, porque a gente nunca sabe que daqui a pouco a gente vai ter que colocar o que eu estou mandando tu tirar.
Mas isso eu otimizava. Eu acho que no meu mestrado eu não cheguei a me encontrar, com certeza, tenho a certeza absoluta, que eu não cheguei a me encontrar mais que 8 vezes com ele. Olha aí. Então, porque ele otimizava dessa maneira. Então, tu só podia chegar lá com a introdução toda pronta, com a discussão toda pronta, tu tinha uma data limite, tu já sabia da data. Se passou a data e tu não chegou, tu já sabe que tu já está atrasado, tu já está correndo atrás. Então, era mais ou menos esse era o raciocínio dele, assim. Funcionava, acho que funcionava. Eu acho que funcionava muito, porque ele dava aula, fazia pesquisa, era cardiologista, atendia na parte lá no hospital, na clínica, e ainda arranjava tempo para surfar, era surfista, né? Sim, Então, exatamente. quer dizer... E ele tinha 16 orientantes. Olha aí, ó. Viu só? Eu tenho nesse momento só 6. Vamos ver. A Camila, a Sara, a Clarissa, o Diego, a Thalita, a Gabriela, 6, e agora vai entrar mais 2, que pode ser a Catine, o Lucas, o Robson, a Fran ou a Carol, ou a Adri. Vamos ver quem de vocês que vai ser. Muito bem. Outra dica, então, passando para a próxima dica. E aí já vamos nos encaminhando para o final da nossa reunião do grupo de pesquisa. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Planejamento. Planejamento é muito importante. Quando eu estava na graduação, né? E quando eu estava dando aula mais concentrado na graduação só, né? E queria também ingressar na pós-graduação, e ainda não tinha conseguido ingressar, eu pensei assim, como é que eu vou fazer para conseguir entrar também na pós-graduação? Porque eu queria dar aula na graduação e na pós-graduação. E eu não sei se vocês sabem, para a gente dar aula na pós-graduação, a gente é avaliado, né? A gente tem que preencher uma planilha de credenciamento. E o principal critério é produção científica, é publicação de artigo. Então, eu pensei assim, como é que eu vou dar conta, como é que eu vou fazer para ter os artigos publicados que eu preciso ter para conseguir entrar também na pós-graduação? Quanto tempo vai levar para eu ter os artigos que eu preciso ter para entrar na pós-graduação? Então, eu fiz um planejamento. Essa aqui é uma das várias planilhas que eu fiz nesse período, né? Onde eu tinha os artigos, o que era, qual que não era, a situação, se estava parado, se estava em redação, se estava submetido, em que revista que era, né? E eu ia contando eles, eu tinha uma contagem ali, porque eu sabia, né, quantos eu precisava ter, mais ou menos, e eu tinha também aqui o ano de publicação, quando que eu achava que eles iam ser publicados, para eu ter uma ideia de quantos artigos eu ia ter publicado até tal data e tal para conseguir fazer. Então, essa é uma outra dica que eu dou para vocês. Aqui, nesse meu caso, claro, foi relacionado a papers, né? Mas vocês vão vão fazer a sua planilha, o seu planejamento. Agora, mais recentemente, o Cardoso me ajudou e a gente fez uma planilha, ele fez uma planilha e a gente está preenchendo. Até tem que passar limpo aqui, né, Cardoso? Depois as outras informações da planilha. Com o controle dos alunos, né? Os meus orientandos, porque como eu falei para vocês, estou com 6, vai entrar mais 2 agora, já são 8, né? Então ainda não tenho 16, que nem o Jorge Pinto Ribeiro, mas já tenho 50% do que ele tinha. Então vai começando a ficar difícil de tu coordenar toda essa galera, né? 8 orientandos tu já começa a ficar complexo. Então aqui a gente já começou a preencher, ó, de um dos meus primeiros aqui, essa doutoranda. Então aqui eu já tenho, ó, até quando que ela tem que defender o projeto, até quando que ela tem que fazer a proficiência, no caso dela que é doutorado, a segunda proficiência, até quando que ela tem que qualificar o projeto. Para o doutorado tem que ter um artigo publicado
em B3 ou superior e um artigo submetido em B1 ou superior para poder defender a tese. Senão não defende a tese, né? Então, esse primeiro artigo tem que estar publicado até o dia 15 de dezembro de 2024. Então, já tem tudo aqui, ó, a entrega para a banca, até o dia 15 de junho de 2025. Então, nós já temos aqui, ó, um deadline para 2025. É nesse deadline que ela tem que trabalhar agora? Não, claro que não, porque isso aqui é lá para 2025. O que ela tem que trabalhar primeiro? A defesa do projeto, que é agora, em abril de 2022. Mas nessa lógica de que se ela tem que entregar a tese no dia 15 de junho de 2025, se ela toda semana trabalhar um pouco na tese dela, ela já vai ganhando tempo e não vai ficar para a última hora, isso também é importante, né? Então, aqui, ó, esse tipo de planejamento é muito importante. Vocês que entrarem no mestrado ou no doutorado comigo, a gente já vai ter isso aqui, porque a gente implementou isso, né, com a ajuda do Cardoso, vai ter essa organização. Mas, da mesma forma, vale a pena vocês também terem, né, as suas planilhas, com os seus planejamentos, com as suas metas. Voltando para aquela coisa do começo da reunião lá, do que é sucesso para ti, qual que é a tua meta, né? A minha meta, quando eu montei boa parte desse planejamento ali, era conseguir entrar também na pós-graduação, né? Então, eu fiz um planejamento para conseguir entrar na pós-graduação. E o mesmo eu sugiro que vocês façam também, para as metas de vocês. Dúvidas, pessoal? Não? Bom, e agora vamos para a mensagem final, então, para a gente encerrar a nossa reunião, que eu tenho que ir para essa outra reunião agora às 15. Eu aprendi, certa vez, e acho que foi quando meu coordenador na graduação me chamou para conversar sobre alguma coisa, não me lembro o que era. Eu acho que não ia, alguma coisa que não estava muito bem. E qual foi a minha reação inicial? A de todo mundo. Partir para a defensiva e começar a dar desculpas, né? E ele disse assim, Rafa, não precisa ficar dando desculpa, né? Vamos resolver e tal, cuida para não acontecer de novo e tal, e toca bola para frente, vida que segue. E quando eu percebi isso, foi muito importante para mim ele ter me dito isso, porque eu percebi assim, realmente, a maioria das pessoas, quando vem falar com a gente, ela já vem dando desculpa, né? Ah, não consegui entregar tal coisa porque eu estou com muito trabalho. Ah, não consegui fazer a minha parte do projeto porque eu estou muito atucanado, né? Ah, aquilo que eu me comprometi em fazer, não consegui fazer porque não sei o quê. É que nem o gaúcho que, quando chega o verão, reclama que é um calorão de rachar. Quando chega o inverno, é um frio de renguear acústico. Mas para aí não é assim o ano inteiro. Então, tu não te acostumou ainda. Então, assim, trabalho sempre vai ter muito trabalho. E que bom, porque muito trabalho é melhor do que nenhum trabalho. É ou não é verdade? Então, eu decidi para mim mesmo, e eu noto que muitas pessoas, às vezes, sempre lançam mão desse recurso, né? Ou dessa fala, estou com muito trabalho, não sei o quê. Não, muito trabalho sempre teve, sempre vai ter, e que bom, graças a Deus, que continue tendo muito trabalho. Mas eu botei para mim mesmo, eu vou me policiar para não usar isso como desculpa. Não consegui fazer, não consegui entregar minha parte, desculpa, não consegui entregar, tem como a gente reagendar isso, tem como, né, mudar o deadline e tal, renegociar. Mas, assim, desculpa. Então, quando vocês entrarem no mestrado ou no doutorado comigo, ou quem tiver, lembra isso. Não vem me dar desculpa. Desculpa a gente dá para porteiro de boate, né? Não dá desculpa. Vamos resolver, vamos refazer, vamos replanejar, etc. Vamos se reorganizar para conseguir, da próxima vez, entregar a coisa no prazo certo. Mas muito trabalho sempre vai ter, que bom que vai ter e que continue tendo. Então, não ir por esse caminho, que eu acho que é um caminho furado. E acabou o meu tempo e eu tenho que ir para outra reunião para continuar dentro do prazo e não me atrasar e funcionar tudo direitinho de acordo com o nosso calendário. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês na reunião. Qualquer dúvida, entrem em contato, mandem ali pelo WhatsApp
e boa sorte para todos aí que estão concorrendo a entrar no mestrado e no doutorado. Tchau! Tchau, obrigada, professor. Tchau.